Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. A graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que nessa manhã nós possamos louvar e bendizer aquele que vive e reina eternamente, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, muito embora ainda estamos nessa caminhada, ainda de uma maneira virtual, produzindo os cultos através de gravações, mas Deus é bom, Deus tem cuidado de nós e nos alimentado dia após dia. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23, livro de Salmos, o Salmo de número 23. Divida a leitura com a pessoa que está na sua casa hoje pela manhã. Diz assim o salmista: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez nos reunirmos, ó Deus, em Teu nome, de fazermos, ó Deus, um lindo coral, muito embora cada um em seu lar, de podermos, ó Deus, glorificar aquele que vive e reina eternamente, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas pela sua própria palavra. A Ti seja a honra, a glória e todo o louvor. Pai, receba o nosso louvor nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, igreja, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, pedir a Ele que abençoe a nossa nação, que Ele possa sarar a nossa nação dessa manhã, que Ele possa ouvir o nosso clamor, amém? Te entregamos a nossa nação dessa manhã, te entregamos as nossas vidas, o nosso lar, Jesus. Firmado em tua casa.
Nós confiamos em Ti. Depositamos, Senhor, a nossa confiança no amanhã em Ti. Tira, Senhor, de nós toda ansiedade, toda preocupação. Que nós possamos, Senhor, descansar em Teus braços. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Suas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Aleluia. Deposite sua confiança no Senhor nessa manhã, porque Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro que nos trouxe a paz, e nas mãos dele está o vencer. Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Ele é a resposta para a nossa oração. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos
louvamos o Teu nome, Senhor, pois Tu és a nossa segurança. O Senhor é o nosso socorro, a nossa confiança, o Deus próximo, o Deus presente. Pai querido, nessa manhã nós oramos uns pelos outros. Pedimos, ó Deus, que haja cura sobre a mente, sobre o corpo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite irmãos nossos, ó Deus, que nós nos lembramos nesse momento. Pedimos a intervenção do Senhor através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Oramos porque confiamos em Ti, ó Deus. Oramos pois sabemos que Tu és Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos. Te agradecemos, Deus, por esses momentos de louvor, de adoração. A Ti seja toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos de uma forma virtual, pedindo a Deus para que Deus nos abençoe. Também somos gratos a você durante todos esses meses em que nós estamos caminhando de uma forma virtual. Agradecemos pela oração da igreja, pelo envolvimento da igreja com aquilo que é físico, né? Todos os itens que nós temos alcançado, a ação social da igreja, o seu envolvimento, a sua contribuição com seus dízimos e oferta, nós somos gratos a Deus pela sua fidelidade. Também gostaríamos de lembrar os irmãos que nessa semana agora que passou, a partir da terça-feira, nós começamos a usar intensamente a plataforma do Zoom, o aplicativo do Zoom, com alguns estudos bíblicos, alguns cursos que nós estamos dando continuidade. Nós tivemos também agora na quinta-feira a reunião de oração da nossa igreja através da plataforma Zoom. Também estamos tendo reuniões das Déboras. Bem, a igreja está fechada, mas não está parada. Agora você pode ter esse convívio mais intenso, mais próximo. Então convido você a estar sempre antenado. Só é você entrar lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja que você vai ter todas as informações daquilo que está acontecendo na terça, na quarta, na quinta, na sexta e alguns grupos também aos sábados. Então Deus nos abençoe, né, que nós possamos estar firmes até a volta dos cultos presenciais. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 23, livro de Salmos, o Salmo de número 23. Foi o Salmo que nós fizemos a nossa devocional ainda há pouco. Gostaria de ler os versículos 1, 2 e 3. Estaremos apegados ao versículo 3. Diz assim o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Vamos ler mais uma vez. Restaura-me o vigor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Pedimos que a graça, o poder que há em Cristo Jesus possa, ó Deus, ser derramado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que nós possamos nessa manhã, ó Deus, ser abençoados pela Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, baixar toda a resistência que possa haver em nós contra a Tua palavra. Ó Deus, oramos para que ela nos oriente, nos conduza, console e conforte as nossas vidas nessa manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos um mundo, meus irmãos, em que circunstâncias acontecem conosco
e que essas circunstâncias elas têm uma tendência de tirar o vigor que existe em nós. Nós somos pessoas que somos feridas por pessoas, mas também nós não podemos esquecer que nós também ferimos pessoas. Nós não podemos esquecer que algumas feridas são como arranhões que não são tão profundos, que rapidamente são sarados. Só que existem feridas que são profundas, que marcam pessoas, que deixam cicatrizes. A vida, ela é marcada por essas feridas. Alguns têm mais do que os outros, mas a grande verdade é que todos nós, em algum momento, alguma coisa que nos acometeu, tem o poder de desconstruir, talvez, a nossa vida de uma forma emocional, ou até mesmo construir a nossa vida de uma forma emocional. Eu não sei quanto a você, não sei se você sabe, mas a melhor definição para saúde é a seguinte: o equilíbrio entre o emocional, o espiritual e o físico. Quando nós conseguimos equilibrar essas três faculdades do ser humano, o emocional, o espiritual e o físico, nós podemos dizer que aí sim nós temos saúde. Só que o grande problema é que todos nós carregamos marcas na vida que de um modo ou de outro nos faz pensar que somos inferiores aos outros. Exemplos bíblicos: Jó com as suas perdas, a mulher samaritana que era desprezada, o aleijado lá no templo de Formosa, no livro de Atos, José desprezado por seus irmãos, o cego de Jericó, que quando vê Jesus passando, ele diz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Todos foram feridos, todos passaram por momentos difíceis, todos esses foram machucados. Irmãos, se formos pensar o que uma ferida causa em nós, iremos perceber que ela gera dano sobre a nossa vida. A ferida, ela tem a capacidade de trazer junto com ela a dor, a depressão, a angústia, a instabilidade, a perda da motivação. A ferida, como diz lá em Hebreus capítulo 12, se você puder ir junto comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 15, o texto diz assim: Hebreus 12, 15: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. As feridas da vida têm essa capacidade de tentar tirar de nós, de privar da nossa vida a graça de Deus. O grande problema é que feridas, elas têm a capacidade de se alastrar, alcançar aqueles que estão juntos a nós. Imagina um casamento em que o marido ou a esposa foram feridos no decorrer da construção da sua vida, o quanto esse casamento às vezes fica comprometido por situações que foram causadas e não foram saradas. Não existe ninguém que não seja alcançado pelos efeitos das nossas feridas ou das feridas que são causadas no nosso coração. Às vezes, por aquela palavra dura que foi dada ao outro, aquela maneira estranha de chegar, às vezes no trabalho, no meio onde você se relaciona, às vezes você chega afetado, irado, triste e acaba descarregando naqueles que estão ao seu derredor. E a grande verdade, meus irmãos, é que todos nós temos algum tipo de ferida.
E a questão não é ter a consciência ou saber que temos ferido ou que feridas fazem parte da nossa vida, mas o grande problema é saber como lidar com elas. E a pergunta nessa manhã é essa: como lidar com as minhas feridas? Com os meus traumas? Todos nós, talvez, nessa manhã, chegamos aqui com algum tipo de bagagem virtual onde estamos alojando as nossas feridas, que não falamos com ninguém, que ninguém sabe, mas elas estão aí presentes em você, presentes em mim. Talvez saiam na nossa fala, na maneira de nós lidarmos com os outros. E são essas feridas que têm a capacidade de levar as nossas vidas ao nível do insuportável. No coração, o desânimo, o desejo da não mais existência. Talvez nessa manhã você conheça alguém assim. Talvez alguém nesta manhã se sinta assim, cansado, desanimado, sem o desejo da continuidade, porque está ferido em alguma área da sua vida. E o versículo 3 de Salmos, capítulo 23, o salmista diz que esse Senhor, Ele tem a capacidade de revigorar a nossa alma. O salmista, ele diz que Ele restaura o nosso vigor. O nosso consolo, meus irmãos, nessa manhã, é que em meio às feridas da nossa vida, que por vezes são inevitáveis, e você sabe disso, existe um Deus que se compadece de nós, que tem a capacidade de entender a sua dor, que se relaciona com você, que conhece você desde o ventre da sua mãe, quando ainda não éramos formados. Um Deus que pode restaurar o nosso vigor em meio às dores da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, existe um Deus que te escuta, um Deus que te vê no seu interior, um Deus que enxerga as suas lágrimas, que percebe a sua dor, as nossas emoções. Elas não desaparecem da noite para o dia. Precisamos de um Deus para restaurar o nosso vigor. É como aquela pessoa que anda o dia todo debaixo do sol e quando ele chega em casa, o corpo está quente e ele só pensa em tomar um bom banho para ser revigorado. Assim, às vezes, é a nossa alma, cansada, abatida, ferida. Precisamos desse Deus para revigorar o nosso ser. Só Deus pode sarar as nossas feridas. Ele é capaz de colocar o medicamento certo. Somente o Espírito Santo desse Deus, agindo no interior das nossas vidas, da nossa emoção, somente o poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, somente a mão do Altíssimo pode sarar a nossa alma e fechar as nossas feridas. Não importa o tamanho do dano, não importa a intensidade da dor, mas o salmista diz: Ele tem a capacidade de restaurar o nosso vigor. Você sabia que Deus tem um remédio, uma solução para você? Ele é capaz de restaurar o seu vigor. Mas só que para isso acontecer, nós necessitamos de entender aonde dói em nós. Aonde foi aberta essa ferida? Aonde está esse arranhão que tanto nos incomoda? Para Deus restaurar o nosso vigor, curar a nossa ferida, nós temos que ter consciência dela. A consciência daquilo que dói, daquilo que fere,
daquilo que machuca. É aquilo que Jeremias diz lá no capítulo 17, se você puder ir junto comigo. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Jeremias diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Precisamos de ter consciência, meus irmãos, que na nossa vida ocorreram coisas que nos feriram, que nos machucaram, que abriram feridas, que aquela maneira que nós temos de lidar com alguma situação, de tratar alguma situação, isso é fruto de situações que ocorreram conosco, que nos feriram. Nós precisamos de dizer: Senhor, eu preciso dessa cura. Eu preciso que o meu vigor seja renovado. Eu preciso que o Senhor restaure a minha alma, o meu vigor, renove as minhas forças. Há feridas, meus irmãos, na nossa vida, e se elas não forem expostas, não serão tratadas. Quantas pessoas passam por traumas e dizem assim: bem, eu não quero falar nisso nunca mais. Eu não quero pensar nisso nunca mais. Precisamos de colocar diante de Deus para que Ele trate isso. Como Jeremias diz: sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Temos que colocar essas coisas diante de Deus. Deixa eu lhe perguntar algo nessa manhã. O que tem lhe ferido? Ou o que te feriu? Que talvez hoje você carregue isso há anos, meses. Que você diz assim: bem, é melhor eu não falar para ninguém, é melhor eu não comentar isso com ninguém. Entenda uma coisa: se o doente não quiser tomar remédio, a ferida nunca será sarada. Se você não colocar diante de Deus isso, aí não tem como ser tratado. Segunda coisa, para que possamos tratar as feridas da nossa alma, do nosso coração, é preciso aceitar ajuda. É preciso de abrirmos os nossos corações, até porque em Deus a restauração da alma vem pela instrumentalidade de uma outra pessoa. Por isso, meu irmão e minha irmã, aceite ajuda. Às vezes você pode ser aquela pessoa que gosta de ajudar, mas quando precisa de ser ajudado, se fecha. Não abre o coração, sofre sozinho, sozinha. Entenda, Deus pode usar a instrumentalidade daquele irmão, daquela irmã, para lhe ajudar, para poder tirar esse peso da sua alma. Você sabe o que às vezes nos impede a não pedir ajuda? É o nosso próprio orgulho. Às vezes a gente pensa: bem, o que o irmão vai pensar de mim? O que a irmã vai pensar de mim? Afinal de contas, eu estou sempre ajudando e agora eu vou precisar de ajuda. O que eles vão pensar? Entenda uma coisa nessa manhã. Existem problemas em nossas vidas que Deus vai usar a instrumentalidade de alguém para nos curar. Alguém para nos dar uma palavra de consolo, de conselho. Alguém para nos mostrar aonde é que nós estamos sendo feridos. Alguém para fazer com que nós, em algum momento, venhamos acordar. Não tenha só consciência, mas, meus irmãos, peça ajuda. Diga: eu quero, eu preciso. Deixe que irmãos da igreja possam lhe ajudar. Abra o seu coração para aquele que você confia. Como a Bíblia diz, confessando uns aos outros
Deus trata as nossas feridas, meus irmãos, ao longo de um processo da vida. Muito mais do que imediatamente. Terceira coisa. Às vezes feridas são abertas, sabe por quê? Por sentimentos de culpa. Por coisas que nós carregamos do passado. Coisas que nós achamos que fizemos e não poderíamos ter feito. E como isso funciona? Talvez você esteja perguntando. Existem dois tipos de culpa que alcançam o ser humano. A primeira culpa é gerada pelo próprio Espírito Santo quando nos aponta o pecado, e a única solução que nós temos é nos render a Deus e nos mover para o arrependimento. Mas existe também o outro sentimento de culpa, que é doentio, que é usada por Satanás, o acusador, que destrói a pessoa por dentro. E essa culpa, qual é o conceito dela? É a ideia de alguém que tem consciência de um erro cometido. Culpa é o sentimento, é a capacidade de saber que fizemos algo e que nós não deveríamos. Esse é o tipo de culpa que vai nos condenando, que vai nos apontando, que vai ferindo a nossa alma, que nós achamos que nunca teremos uma absolvição. É aquela culpa que o maior inimigo das nossas almas usa para nos alcançar. Não é aquele sentimento de culpa gerado pelo Espírito Santo que causa em nós profunda arrependimento e confissão. Então surge mais uma pergunta nessa manhã. E a pergunta é: como resolver o problema da culpa? Como podemos tratar essa culpa que nos acusa, que nos condena, que nos traz sobre a nossa mente achando que nós não podemos ser absolvidos? João nos traz um segredo para nós tratarmos esse tipo de culpa. Lá em 1 João, convido você a abrir. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. João diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. E quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A primeira coisa que João diz é que quando nós não conseguimos perceber que essa culpa está nos destruindo, nos desfazendo, apontando, trazendo peso sobre nós, é porque nós não conseguimos enxergar essas coisas. E a outra coisa que João diz nessa mesma carta é a solução para esse peso. Ele diz: mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido, minha querida, o pecado que atormenta, o fardo que é insuportável, que talvez você esteja carregando, levando durante meses e anos, tem uma solução. E a solução se chama confissão.
Esse é o remédio que Deus nos deixou, esse é o remédio pelo qual Deus restaura o nosso vigor, é reconhecendo a nossa culpa, reconhecendo o nosso pecado e nos confessando a Ele, para que Ele tire de nós essas feridas que nos magoa, que nos maltrata, que pesa sobre nós. Só o perdão que vem de Deus resolve a culpa que pesa sobre a nossa alma. Deus quer, nessa manhã, restaurar o seu vigor. Só que não há restauração se não houver consciência da sua ferida. Não há restauração se não houver consciência da culpa, do pecado que existe em nós. Não há restauração se não houver confissão e arrependimento. E nessa manhã, eu gostaria de convidar você para que juntos pudéssemos fazer isso que João nos orienta: confessar os nossos pecados, para que esse bom Deus, no nome do seu Filho Jesus, perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda a injustiça cometida contra o Senhor. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nessa manhã, Senhor, nós oramos, pois sabemos, ó Deus, que a vida gera circunstâncias sobre nós que nos ferem. Nós também temos a capacidade, Senhor, de ferir pessoas. Essas feridas, Senhor, elas conseguem crescer dentro de nós, assim como nós crescemos como seres humanos. Essas feridas têm a capacidade, Deus, de pesar sobre a alma, sobre o coração, sobre a mente. Essas feridas têm a capacidade de acusar, de trazer peso, de trazer um sentimento de condenação. Mas nessa manhã, sabemos que temos um Deus que é capaz de revigorar a nossa alma, de restaurar o nosso vigor. E reconhecemos nessa manhã, ó Deus, o caminho de como podemos fazer isso. De trazer à nossa memória tudo isso que talvez nos arranhou, nos machucou, e confessarmos a Ti. E através da confissão, ó Deus, o Teu Espírito promover sobre nós profundo arrependimento. Nessa manhã, Senhor, eu oro por famílias que talvez em algum momento lá atrás uma palavra foi falada e machucou, feriu a alma daquele que ouviu. Eu oro por pessoas, homens e mulheres, que talvez no passado, Senhor, situações da vida, ó Deus, alcançou esse homem, alcançou essa mulher ainda muito novos, ó Deus, e marcou a sua vida, feriu. São coisas tão íntimas que ninguém nunca ouviu. Senhor, eu oro nessa manhã para que haja confissão, arrependimento, abertura de alma, para que o Senhor possa restaurar o vigor, para que pessoas não vivam mais debaixo de uma condenação, de uma acusação da mente e da alma. Cremos, ó Deus, que através do Teu Espírito, nessa manhã, o Senhor pode restaurar o nosso vigor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.